Boa tarde a todos, né? É com muito prazer que a gente está começando essa série de seminários virtuais do Grupo de Inteligência Artificial do Centro de Informática da UFPE. Na realidade, o organizador dos seminários é o professor Adenilton, mas como quem convidou o Leandro fui eu, ele me pediu para fazer a apresentação de professor Leandro, né? Então, eu vou fazer uma apresentação simples, porque eu acho que o mais importante é a gente ouvir ele falando, e se as pessoas quiserem procurarem, vão ver que ele é um pesquisador bastante renomado, ele fez a graduação, ele é brasileiro, embora tenha sido professor na Universidade de Birmingham, e more lá, esteja lá há muitos anos. Ele fez a graduação na Universidade Federal do Paraná, e eu tive a sorte dele decidir fazer mestrado aqui com a gente, no Centro de Informática da UFPE, ele foi meu aluno de mestrado, e resolveu fazer doutorado em Birmingham, e foi orientado por uma das maiores sumidades dessa área, que é o Chinhal, e ele foi tão bom aluno que ele acabou ficando lá como professor, foi contratado lá, mas antes de ser contratado na Universidade de Birmingham, ele passou, acho que uns 2 anos, né, em Leicester, e depois que ele veio para Birmingham, onde ele está, acho que há uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, né? Então, ele trabalha com o tema da apresentação, ele trabalha com fluxo de dados em ambientes não estacionários, ele trabalha com aprendizado de classes desbalanceadas, com comitês e symbols, com algoritmos evolucionários, e tem muitas aplicações de IA na área de engenharia de software, muitas mesmo, é uma coisa impressionante. Se vocês olharem os projetos dele, vocês vão ver como ele trabalha em projetos que fazem muitas aplicações de IA e de aprendizado de máquina na área de engenharia de software. Então, acho que, como a gente tinha combinado, né, são 5 e 5, Leandro pode começar a sua palestra. Antes de ele começar, né, mais uma vez, eu realmente agradeço a disponibilidade dele. Lá já são 9 horas da noite, e mesmo assim ele está no maior bom humor para fazer essa palestra para a gente. Obrigada, Leandro. Tá certo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à professora Tereza pelo convite para dar essa palestra. É um prazer poder discutir a pesquisa que a gente tem feito aqui com vocês. Bom, como a Tereza disse, essa palestra é sobre aprendizado de fluxo de dados em ambientes não estacionários. Essa palestra ela foi feita se baseando nesse paper, com o título Online Ensemble Learning of Data Streams with Gradually Evolved Classes, que foi publicado no IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering em 2016. O motivo pelo qual eu escolhi esse paper para apresentar aqui para vocês é que ele trata de 3 desafios diferentes que fluxos de dados apresentam para a gente. Então, ele, na verdade, é um paper que é interessante de discutir para introduzir essa área. Aqui vai uma overview da palestra. Primeiramente, eu vou dar uma introdução, na qual eu vou discutir o que é a mineração de fluxo de dados, e eu vou explicar aqui 3 desafios diferentes que fluxos de dados apresentam para a gente. Depois disso, eu vou falar sobre uma abordagem que a gente propôs para lidar com esses 3 desafios diferentes. E, finalmente, eu vou falar sobre a avaliação experimental dessa abordagem, que contém tanto uma visualização do comportamento dessa abordagem, quanto uma comparação com outras abordagens. Depois disso, eu vou concluir a apresentação e eu vou falar um pouquinho sobre trabalhos futuros. Então, introdução. Quando a gente está fazendo aprendizado offline supervisionado, a gente assume que a gente tem um conjunto de exemplos de treinamento que é disponível de antemão. Esse conjunto tem um número fixo de exemplos, por exemplo, M exemplos, e cada um desses exemplos é composto por um vetor de atributos de entrada e um atributo de saída, certo?
Esses atributos de entrada, eles vêm de um espaço de entrada, certo? Eles pertencem a um espaço de entrada, e o atributo de saída pertence a um espaço de saída. Cada um desses exemplos é amostrado de uma distribuição de probabilidades Pxy fixa e desconhecida. E a nossa tarefa aqui é aprender um modelo, que na verdade é uma função que mapeia o espaço de entrada ao espaço de saída, e é capaz de generalizar a exemplos desconhecidos da distribuição de probabilidades Pxy, certo? Bom, se o nosso problema é um problema de classificação, então esse espaço de saída é um conjunto de categorias ou classes. Mas, na realidade, existem várias aplicações que nos provêm fluxos de dados. O que são esses fluxos de dados? Eles são sequências ordenadas e potencialmente infinitas de exemplos, certo? Então, agora a gente não tem um conjunto de treinamento fixo de antemão. Ao invés disso, a gente tem uma sequência ordenada de exemplos que continua crescendo com o tempo. Por exemplo, digamos que a gente tem um problema e que a gente quer predizer se um indivíduo vai ser um bom ou um mau pagador, baseando-se em atributos de entrada, que podem ser o salário desse indivíduo, a idade, o tipo de conta que ele tem no banco, etc. Certo? Quando a gente vai observando mais informações sobre mais indivíduos, a gente vai recebendo mais exemplos de treinamento. Então, essa sequência de exemplos que a gente está recebendo vai aumentando com o tempo, a gente vai recebendo mais e mais exemplos. Um outro exemplo seria a predição de custo de energia, baseando-se na demanda, no dia da semana e etc. Novamente, nesse caso, com o tempo, a gente vai recebendo mais e mais informações sobre o preço da energia com o tempo. Então, a gente vai recebendo mais e mais exemplos de treinamento com o tempo. E, similarmente, num problema em que a gente quer predizer o tópico de um tweet, baseando-se nas palavras que compõem esse tweet, a gente também vai recebendo mais e mais tweets com o tempo, certo? Então, a gente vai novamente recebendo mais e mais exemplos de treinamento com o tempo. Quando a gente está trabalhando com fluxo de dados, esses fluxos de dados têm umas certas características. Por exemplo, como eu disse anteriormente, eles são ordenados e potencialmente infinitos, certo? E, além disso, a taxa de chegada desses exemplos é tipicamente alta. Então, a cada momento, a gente pode estar recebendo muitos e muitos exemplos de treinamento. Como lidar com isso? Bom, a gente não pode mais utilizar aquele aprendizado offline supervisionado, porque aquele aprendizado assume que a gente já tem de antemão todos os exemplos de treinamento, certo? E aqui a gente está recebendo vários exemplos com o tempo. Então, ao invés de utilizar aprendizado offline supervisionado, a gente pode utilizar um aprendizado online supervisionado. Aqui o que acontece é que a gente assume que a gente tem um modelo que foi criado no tempo t-1, mapeia o nosso espaço de entrada ou espaço de saída, e aí a gente recebe um novo exemplo no tempo t, certo? E esse exemplo é mostrado aqui dessa distribuição de probabilidade Pxy que estava ativa no tempo t. A nossa tarefa, aí é a tarefa de aprender um modelo nesse tempo t, que mapeia o nosso espaço de entrada ao espaço de saída, e é capaz de generalizar a exemplos desconhecidos dessa distribuição de probabilidade que estava ativa no tempo t, certo? Depois que a gente aprende esse modelo, a gente imediatamente descarta esse exemplo novo que a gente recebeu. Então, como a gente não está armazenando todos esses exemplos novos que a gente está recebendo, a gente não vai ocupar muita memória. Isso é importante, principalmente porque essas sequências de dados que a gente está recebendo podem ser infinitas, né? E além de não receber, utilizar muita memória, provavelmente o treinamento também é mais rápido, porque a gente não precisa retreinar o modelo nos exemplos passados. A gente simplesmente atualiza esse modelo aqui, utilizando o exemplo novo. Certo? Agora, um outro desafio que é posto pelos fluxos de dados é que essas distribuições de probabilidade que estavam ativas no tempo t e em qualquer outro tempo t' não são necessariamente as mesmas. Essas distribuições podem mudar com o tempo. E isso é o que a gente chama de mudança de conceito. Uma mudança de conceito é uma mudança na distribuição de probabilidade conjunta do problema.
essa distribuição, ela pode ser escrita dessa forma aqui, certo? Essa probabilidade aqui, a Class Conditional Probability Distribution, certo? Multiplicada pela probabilidade a priori das classes, certo? Então, isso significa que essa mudança de conceito, ela pode afetar tanto esse componente aqui, quanto esse outro componente aqui da nossa distribuição de probabilidade conjunta. O que significa essa mudança de conceito afetar esse componente aqui? Ela significa que, na verdade, o relacionamento entre as variáveis de entrada e as variáveis de saída está mudando, certo? Por exemplo, digamos que a gente tem aquele problema em que a gente quer predizer se um indivíduo vai ser um bom ou um mau pagador, para que a gente possa decidir se a gente vai dar crédito para esse indivíduo ou não, certo? Aqui, o que pode acontecer é que, em um certo período de tempo, os indivíduos, certos indivíduos, eles conseguem pagar as contas deles sem problema, não tem dificuldades em pagar as contas, estão tudo pagando tudo certinho. Mas digamos que o país começa a passar por uma crise econômica, certo? Alguns desses indivíduos que normalmente conseguiam pagar as contas bem, agora eles não conseguem pagar as contas bem mais, certo? Então, se o modelo que a gente está utilizando para fazer essas predições não consegue se adaptar rapidamente a essa mudança, esse modelo vai começar a ter um desempenho preditivo baixo, certo? Então, a gente tem aqui um desafio de atualizar esse modelo o mais rápido possível, cada vez que essas mudanças acontecem. A mudança, como eu disse, também pode afetar esse componente aqui da probabilidade conjunta do problema. O que significa uma mudança nesse componente aqui? Isso significa que essa mudança está afetando as proporções das classes, certo? Por exemplo, digamos que a gente tem esse problema em que a gente quer predizer o tópico dos tweets, certo? Tem certos tópicos que eles podem ficar mais ou menos populares com o tempo. Por exemplo, em 2018, um dos tópicos que era bem popular no Twitter eram as eleições presidenciais de 2018, certo? Mas agora, essas eleições, elas não são populares mais, ninguém mais está falando dessas eleições no Twitter. Ao invés disso, o que o pessoal está falando é sobre o coronavírus, certo? E todos os problemas em volta dele. Bom, um tipo bem específico de mudança nessa probabilidade a priori das classes é a evolução de classes. Nesse tipo de mudança, classes podem aparecer, ou desaparecer, ou reaparecer. O que significa uma classe aparecer? Bom, ela significa que essa probabilidade de se observar exemplos dessa classe num certo tempo t' era zero, certo? Esse tempo t' é menor do que um tempo t. E aí, no tempo t, ela fica maior que zero. Então, isso significa que antes a gente não tinha chance nenhuma de observar exemplos dessa classe. E agora a gente tem chances de observar exemplos dessa classe. Então, essa classe apareceu. A desaparição de uma classe ocorre quando a probabilidade de se observar exemplos dessa classe, num tempo t-1, era maior que zero, então essa classe existia, e aí, num certo momento t, essa probabilidade virou zero, certo? Então a classe desapareceu. E a reaparição acontece quando essa probabilidade era maior que zero, até um certo momento, aí, num certo momento t-1, ela ficou zero, então a classe desapareceu, e depois essa probabilidade ficou maior que zero, então a classe reapareceu. Bom, os trabalhos existentes assumiam que as probabilidades a priori das classes mudariam entre dois estados, positiva constante e zero, certo? Por exemplo, digamos que a gente tinha uma classe aqui cuja probabilidade era 1, certo? A probabilidade a priori dessa classe era 1. Esses trabalhos assumiam que, de repente, essa probabilidade podia se tornar zero, certo? Então, a classe, bem de repente, desaparece. Ou poderia ter uma outra classe cuja probabilidade era zero, e num certo momento ela, de repente, fica maior que zero, certo? Mas, na realidade, a evolução de classes é muito mais gradual. Nesse plot aqui, eu mostro a probabilidade de cada um dos tópicos de Twitter diferentes que a gente observou, baseando-se numa parte do corpus de tweets, certo? Ao longo do tempo.
E a gente pode ver aqui que as probabilidades, às vezes, aumentam gradualmente, aí elas diminuem, certo? Então, um tópico pode desaparecer, depois de um tempo ele pode aparecer de novo, e daí depois ele pode desaparecer de novo, e etc. Certo? Então, a gente pode ver aqui que tem mudanças que acontecem de forma gradual. Isso significa que a gente precisa de abordagens que conseguem lidar com a evolução gradual de classes. Agora, quando a gente tem evolução gradual de classes, muito provavelmente a gente também vai ter classes desbalanceadas. Isso significa que a gente pode ter muito mais exemplos de uma classe do que outras classes no nosso problema. Tá? E a evolução gradual de classes, na verdade, ela resulta em um desbalanceamento dinâmico de classes. É bastante natural a gente esperar que quando uma classe está emergindo, inicialmente não vai ter muito exemplo chegando dessa classe, certo? Mas depois de um tempo, pode ser que a gente comece a ver bastante exemplos dessa classe chegando, certo? Então essa classe pode ficar mais popular. E modelos de previsão, eles tendem a ter dificuldades em obter bom desempenho preditivo nas classes minoritárias. Porque esses modelos, eles foram treinados com muito pouco exemplos dessas classes minoritárias, certo? Então, eles vão ter dificuldades em reconhecer essa classe, eles vão tender a predizer que tudo pertence às classes majoritárias, certo? Então, esses exemplos das classes minoritárias são difíceis de reconhecer. E, além disso, além de ter essas classes desbalanceadas, como eu disse, esse desbalanceamento pode ser dinâmico, certo? E isso traz desafios adicionais, porque ele significa que a gente não sabe de antemão qual classe que vai ser minoritária, qual classe que vai ser majoritária, qual que é a taxa de desbalanceamento atual, certo? E essa taxa pode estar mudando com o tempo. Inclusive, uma classe minoritária pode virar majoritária e depois pode virar minoritária de novo, certo? Então, isso traz mais desafios aqui para as abordagens que lidam com fluxo de dados. Então, a gente precisa de algoritmos que são capazes de lidar com a evolução gradual de classes, certo? E para a gente lidar com essa evolução gradual de classes, a gente também precisa lidar com o desbalanceamento dinâmico de classes. E, além disso tudo, a gente também precisa lidar com outros tipos de mudança de conceito que potencialmente afetam aquele relacionamento entre as variáveis de entrada e saída do problema. Ok? Então, agora eu vou apresentar aqui a abordagem que a gente propôs para lidar com esses problemas diferentes aí que eu mencionei, esses desafios. Antes de eu explicar a abordagem propriamente dita, deixa eu fazer aqui uma análise do problema, certo? Ao se predizer um certo exemplo XT, a gente quer escolher a classe que minimiza o risco de misclassificação, certo? Mas a gente tem um problema aqui em que a gente pode ter classes majoritárias e minoritárias, né, aquele desbalanceamento entre as classes, certo? Então, a gente quer, na verdade, considerar as classes majoritárias e minoritárias igualmente, quando a gente calcula o risco de misclassificação. Para isso, a gente pode dar pesos diferentes a essas classes. Por exemplo, o peso associado a uma certa classe I, no tempo t, é 1 dividido pela probabilidade a priori dessa classe I, no tempo t. Certo? Então, quanto maior essa probabilidade aqui, certo, da gente observar exemplos dessa classe I, menor vai ser o peso associado a essa classe, para que a gente possa balancear aí a importância dessas classes distintas. Então, a gente pode calcular o risco de misclassificação de um exemplo XT da classe I com essa fórmula aqui, certo? Essa fórmula é o somatório da probabilidade de se classificar esse exemplo XT como sendo de qualquer outra classe J que seja diferente de I. E a gente multiplica essa probabilidade aqui por aquele peso que a gente definiu aqui, certo? Então, esse é o risco de misclassificar um exemplo XT da classe CI. E a gente pode mostrar que a minimização desse risco, a escolha de uma classe I que minimiza esse risco de misclassificação, ela, na verdade, é equivalente a escolher a classe que maximiza a verossimilhança, certo? Que é essa probabilidade aqui, certo? Então,
o que a gente pode fazer? A gente pode criar um modelo para cada uma das classes, e a gente pode estimar essa verossimilhança, que é esse valor aqui, de cada uma das classes, e então predizer a classe que corresponde a essa máxima verossimilhança, certo? Como que a gente faz isso, então? A gente cria aqui um comitê de modelos de classe para lidar com a evolução das classes. A gente chama esse comitê de CBCE. Nesse comitê, a gente vai criar um modelo correspondente a cada uma das classes do problema, certo? E cada um desses modelos de base é um classificador binário que implementa a estratégia 1 versus todos. Isso significa que cada um desses modelos aqui consegue distinguir entre a classe representada por esse modelo e todas as outras classes, certo? A gente vai se referir à classe representada por um modelo como a classe positiva desse modelo. E todas as outras classes são uma classe negativa, certo? Para esse modelo. Então, a classe I predita pelo comitê é a classe correspondente à máxima verossimilhança. Então, esses modelos aqui, eles podem calcular essa máxima, essa verossimilhança, e a gente prediz a classe que corresponde à máxima verossimilhança. Esse uso desse comitê de modelos base para cada uma das classes é uma forma bem natural de se lidar com aparição, desaparição e reaparição de classes, certo? Por quê? Porque se aparecer uma classe nova, a gente pode incluir um modelo novo aqui para representar essa classe. Por exemplo, se uma classe C4 apareceu, a gente cria aqui um modelo para essa classe. Se uma certa classe, por exemplo, C3, desaparecer, a gente pode desativar esse modelo correspondente a essa classe. E se ela reaparecer, a gente pode reativar esse modelo. Como monitorar essa evolução das classes? Bom, considera que a gente tem uma variável aqui, que é a estimativa dessa probabilidade a priori das classes, da classe CI, certo? A gente pode calcular essa estimativa utilizando uma equação de suavização exponencial para manter informação sobre a proporção de exemplos de treinamento de cada classe CI, certo? Como que é essa equação? Bom, é uma equação com esse formato aqui. Sempre que a gente recebe um exemplo novo, certo, no tempo t, a gente vai atualizar todas essas estimativas aqui, no tempo t, utilizando essa equação aqui, que é beta multiplicado pela estimativa anterior, da proporção de exemplos dessa classe, mais 1 menos beta multiplicado pela função indicadora da classe desse exemplo pertencer, ser a classe I, certo? Essa função indicadora aqui, ela vai ter o valor de 1 quando a classe desse exemplo é a classe I, e vai ter o valor 0 caso contrário. Enquanto que essa constante beta aqui, ela nos permite controlar quanto que a gente quer enfatizar os exemplos passados, que foram utilizados para calcular essa estimativa aqui no tempo anterior, certo? Em comparação com o exemplo atual, certo? A gente pode dar mais ênfase aqui aos exemplos mais recentes ao utilizar esse tipo de equação. Então, se essa estimativa da proporção de exemplos de uma certa classe se torna muito pequena, menor do que um certo limiar pré-definido, então a gente considera que essa classe desapareceu. E aí a gente pode parar de atualizar essa estimativa e pode desativar aquele modelo correspondente àquela classe, certo? Se um novo exemplo dessa classe aparece, aí a gente pode começar a estimar esse valor novamente e a gente pode reativar o modelo correspondente àquela classe, certo? Essa estimativa aqui, ela também representa o estado atual de desbalanceamento das classes. Então, isso significa que a gente pode utilizar esse valor para ajudar a gente a lidar com esse desbalanceamento das classes. Como que a gente faz isso? Bom, considerando-se que a gente está utilizando essa estratégia 1 versus todos, isso significa que as classes positivas dos modelos, elas são provavelmente as minorias para cada um desses modelos. Por quê? Porque esse modelo considera as classes positivas como sendo uma classe, a classe correspondente a esse modelo, e as classes negativas, na verdade, elas são todas aquelas outras classes, certo? Então, provavelmente,
se tem uma minoridade aí, essa minoridade vai ser a classe positiva correspondente ao modelo. Então, o que a gente faz é fazer uma subamostragem dos exemplos de treinamento negativos quando eles são realmente majoritários. Isso significa que a gente vai jogar fora alguns exemplos negativos, certo? A gente vai jogar fora alguns exemplos negativos para que o modelo seja treinado mais ou menos com a mesma quantidade de exemplos positivos e exemplos negativos. E dessa forma, a classe positiva e a classe negativa, elas podem chamar mais ou menos o mesmo nível de atenção do modelo durante o treinamento. Então, a probabilidade de se amostrar exemplos negativos de uma certa classe CI para treinar o modelo correspondente a essa classe é essa probabilidade calculada com essa equação aqui, certo? Ela vai ser 1 caso esses exemplos negativos, na verdade, eles sejam minoritários. Se esses exemplos negativos, na verdade, são minoritários, a gente com certeza vai usar esses exemplos que estão chegando para treinar o modelo, certo? Mas, se esses exemplos negativos, eles são majoritários, a gente vai utilizar esse valor aqui como a probabilidade de se utilizar um exemplo novo negativo de treinamento para treinar o modelo. Se essa classe negativa, ela é majoritária, isso significa que essa probabilidade aqui da classe positiva, ela é pequena, certo? Ela vai ser menor do que 0,5. E esse outro valor aqui vai ser, então, maior do que 0,5, certo? Então, esse valor aqui vai ser menor que 1. Isso significa que se a classe negativa é majoritária, a gente vai subamostrar os exemplos da classe negativa. Beleza? Ok. Então, como que a gente faz o aprendizado de um modelo desse comitê? Bom, o procedimento, ele vai receber como entrada um modelo base online, correspondente a certa classe CI, que foi produzido no tempo anterior, no tempo T-1, certo? E aí, a gente vai também receber uma estimativa de probabilidade a priori dessa classe, que foi calculada no tempo anterior, no tempo T-1, certo? E o exemplo xt e yt, que é o exemplo que a gente recebeu no tempo t. Primeira coisa que a gente faz é atualizar essa estimativa da probabilidade a priori dessa classe, certo? É a proporção de exemplos aqui que a gente está recebendo dessa classe, utilizando aquela equação de suavização que eu expliquei anteriormente. Se esse exemplo pertencer à classe positiva, correspondente a esse modelo, aí a gente com certeza vai atualizar esse modelo com esse exemplo. A gente vai criar um modelo novo, atualizando esse modelo velho com aquele exemplo que chegou. Se esse exemplo é da classe negativa, aí a gente vai utilizar ele para treinamento, mas se essa classe negativa for majoritária, a gente tem aquela chance, na verdade, de subamostrar esse exemplo, de não utilizar esse exemplo para treinamento, que é o que eu expliquei no slide anterior, certo? Beleza. Além de lidar com essa evolução das classes, a gente também tem que lidar com mudanças que podem afetar o relacionamento entre as entradas e as saídas do problema, certo? Como que a gente faz isso? No caso desse trabalho aqui, a gente utilizou um método de detecção de mudança chamado DDM, que foi publicado nesse paper aqui, certo? E a gente associa esse método a cada um desses modelos base. Então, cada um desses modelos base está sendo monitorado por um método de detecção de mudança de conceito, certo? A gente utilizou esse DDM aqui, mas, na verdade, a abordagem ela pode funcionar com qualquer método de detecção de mudança de conceito. Não precisa necessariamente ser o DDM. Bom, se esse método detecta uma mudança desse tipo que afeta o relacionamento entre as entradas e saídas, o modelo base correspondente é resetado. A gente joga esse modelo fora e começa a criar um novo, certo? O relacionamento entre as entradas e saídas do problema ali mudou. Como que esse método funciona? Bom, a ideia desse método é que ele monitora o erro do modelo ao longo do tempo. E o que a gente espera é que, se não tem nenhuma mudança de conceito, esse erro vai reduzindo ao longo do tempo. Mas se alguma mudança for acontecer, e essa mudança for prejudicial ao modelo, a gente vai esperar que esse erro vai aumentar, certo? Então, o que a gente faz aqui com esse método? A gente monitora esse erro com o tempo,
através dos exemplos de treinamento que estão chegando, certo? Cada vez que a gente recebe um exemplo de treinamento, a gente primeiro atualiza a média do erro incrementalmente, utilizando uma equação como essa aqui, certo? E aí, depois disso, a gente usa esse exemplo para treinar o modelo, certo? Então, a gente tem aqui uma estimativa do erro médio que esse modelo está tendo ao longo do tempo. Se o erro médio atual mais o desvio padrão está, roughly speaking, fora do intervalo de confiança do erro médio mínimo que a gente observou até agora, aí esse método vai detectar uma mudança de conceito. E aí a gente reseta o modelo correspondente, certo? E vários outros métodos de detecção de drift também são baseados na monitoração do erro, só que eles usam outras regras aqui para dizer se teve uma mudança de conceito ou não. Quanto aos modelos bases que a gente pode utilizar aqui, para esse método CBCE, a gente precisa de modelos base que conseguem prover essa verossimilhança, um score que pode ser utilizado para calcular essa verossimilhança, certo? Uma coisa interessante aqui é que, como a gente está usando aquela subamostragem dos exemplos negativos, a gente pode assumir que a probabilidade a priori da classe é positiva, certo? As chances da gente receber aqui exemplos da classe positiva, é constante 0,5, certo? E se a gente assumir isso, aí essa verossimilhança, na verdade, ela é proporcional aqui à probabilidade da classe ser positiva, dados os atributos de entrada, certo? Por quê? Porque esse valor aqui vai ser sempre 0,5, isso aqui vem do teorema de Bayes, certo? Essa equação aqui vem do teorema de Bayes. E esse valor aqui vai ser constante 0,5, e esse valor aqui vai ser o mesmo independente da classe, certo? Que são as chances aí da gente ver, observar esses valores para as variáveis de entrada, certo? Então, se isso aqui vai ser igual para todas as classes, isso aqui vai ser proporcional a isso aqui, certo? Isso aqui é fixo, certo? E o Online Kernelized Logistic Regression é um tipo de modelo online e eficiente que nos provê esse valor aqui, certo? Então, a gente pode usar esse Online Kernelized Logistic Regression, que foi proposto nesse paper aqui, certo? Para obter um score que pode ser utilizado no lugar da verossimilhança, beleza? Certo. Uma coisa bastante interessante da gente utilizar esse comitê CBCE é que a função de perda do CBCE, ela, para um dado exemplo XT da classe I, é limitada pelo algoritmo de aprendizado online. O que isso significa? Isso significa que a perda, os erros, né, que esse comitê vai fazer é menor ou igual que o peso correspondente à classe I multiplicado pelo número de classes menos esse somatório aqui das probabilidades de cada um daqueles modelos base classificarem esse exemplo corretamente, certo? Então, quanto maior a probabilidade de cada um dos modelos base classificar esse exemplo corretamente, menor vai ser esse valor aqui, certo? E mais apertado vai ser esse limite aqui da função de perda, né, da função dos erros ali feitos pelo CBCE. Okay. Bom, agora eu vou falar sobre a avaliação experimental da abordagem. E eu vou começar mostrando aqui uma visualização do comportamento dessa abordagem. O objetivo dessa visualização é a gente verificar se esse CBCE se comporta da maneira esperada. Para isso, a gente utilizou um fluxo de dados relativamente simples, com 2 dimensões e 4 classes. E essa figura aqui ilustra esse problema, certo? Essa aqui é uma das dimensões, essa aqui é a outra dimensão, e essas cores diferentes aqui, elas representam as classes diferentes do problema. Então, você pode ver como as classes são distribuídas aqui no nosso espaço de entrada. E esse plot aqui mostra a taxa de geração de exemplos de cada uma das classes, certo? O que acontece aqui? A classe 1, essa classe em vermelho, ela tem
uma taxa de geração de exemplos constante. Então, essa classe, ela existe e ela continua existindo ao longo do tempo, certo? A classe azul, ela inicialmente existe, aí ela desaparece, e aí depois ela aparece de novo. A classe verde não existia, e aí ela gradualmente aparece aqui, e ela continua aparecendo até o final do fluxo de dados. E a classe 4 não existia, aí ela aparece e depois desaparece, certo? A gente pode ver aqui que no time step, no momento de tempo 1000, certo? Que é mais ou menos nesse momento de tempo aqui, onde tanto a classe vermelha quanto a classe azul existem, a gente pode ver aqui que as decision boundaries, né, as fronteiras de decisão aqui, desses modelos correspondentes à classe vermelha e à classe azul aparecem, certo? Então, a gente consegue começar aqui a aprender essas classes, né? No tempo 2000, que é esse tempo aqui, agora, não somente existe a classe vermelha e a classe azul, mas também a classe verde. E a gente começa a ver aqui a fronteira de decisão da classe verde, que é mais ou menos aqui nessa região aqui e nessa região aqui, certo? Começa a aparecer aqui essa fronteira. No ponto de tempo 3000, que é aqui, agora tem tanto a classe vermelha quanto a classe azul, a verde e a laranja. Então, a gente começa a ver aqui também a fronteira de decisão da classe laranja aparecendo. A gente pode ver que ela está mais ou menos aqui nessa região que corresponde realmente à classe laranja, certo? Depois, no tempo 4000, a gente pode ver que essas classes, essas fronteiras, elas começam a ficar cada vez melhores, né? Elas correspondem cada vez melhor a esses exemplos que a gente está recebendo dessas classes diferentes. No tempo 6000, essas fronteiras ficam ainda melhor, e no final, certo, no tempo 10.000, a gente pode ver que essas fronteiras, elas correspondem bem aqui às fronteiras reais, né, que estão aqui nessa imagem da direita, certo? Então, o CBCE foi bem sucedido em separar os exemplos de classes distintas, e ele também foi bem sucedido em acomodar a evolução de classes, beleza? Outra parte dessa avaliação experimental foi a comparação com outras abordagens. Eu vou mostrar uma parte aqui dessas análises que foram feitas. O objetivo dessa avaliação foi o de verificar o desempenho preditivo do CBCE em comparação com outras abordagens da literatura, certo? E essas abordagens são essas 4 abordagens aqui, certo? E também uma abordagem baseline, que é um K-nearest neighbors com uma janela deslizante. Então, esse K-nearest neighbors é um classificador que aprende aí uma janela de dados, e aí a gente joga esse classificador fora, aí essa janela desliza, aí a gente aprende um novo classificador para essa janela nova, e assim vai. A gente utilizou para essa parte da análise tanto fluxo de dados reais quanto fluxo de dados artificiais, mas eu vou concentrar aqui nos fluxos de dados reais para o propósito dessa apresentação. O fluxo de dados reais, eles foram obtidos de uma base de dados do Twitter. E o problema aqui é o problema de classificar o tópico, que é a hashtag do tweet, baseando-se nas variáveis de entrada, que nesse caso são o term frequency e inverse document frequency das palavras que compõem os tweets. O que é esse term frequency e inverse document frequency? Roughly speaking, ele é a frequência relativa da palavra aparecer nesse Twitter em comparação com o corpus todo de tweets, certo? Uma frequência relativa aí da palavra nesse tweet em comparação com o corpus inteiro. A gente obteve 4 fluxos de dados distintos dessa base do Twitter, e a gente utilizou aqui 2 classes estáveis, essas classes foram emprego e música, certo? E 2 classes evoluídas. Os fluxos de dados distintos tinham classes evoluídas diferentes aqui. Uma das classes evoluídas foi o casamento do William e da Kate, certo?
e a outra classe evoluída foi a Bin Laden, certo? E teve um outro fluxo de dados aqui em que a gente utilizou bem mais classes estáveis e classes evoluídas também. O CBSE foi avaliado tanto com quanto sem aquele método de detecção de mudança de conceito. Quando a gente está usando aquele método, a gente coloca esse D aqui no nome da abordagem. Quando a gente não utilizou aquele método, a gente não coloca o D. Isso é para ver aqui o comportamento da abordagem com ou sem aquele método. E nesses plots aqui, eu mostro o F1 Score, que é uma medida de desempenho preditivo que a gente quer maximizar, ela é baseada no Precision e no Recall, mas o importante aqui é que a gente quer maximizar essa medida, certo? Calculada sobre as classes evoluídas. O que a gente pode observar aqui? No geral, a gente pode observar que o CBCE, com aquele método de detecção de mudança, tem um desempenho melhor que as outras abordagens. Por exemplo, a gente pode ver aqui que o CBCE-D, ele é mostrado aqui em azul escuro, e normalmente ele está aqui no topo, né? Normalmente ele tem uma performance, um desempenho preditivo melhor aí do que as outras abordagens. A gente pode ver isso aqui, certo? E aqui também, em todos os plots, certo? Também, esse CBCE, com o método de detecção de mudança, ele tem um desempenho melhor ou similar ao CBCE. Quando ele é melhor, ele é só um pouquinho melhor. Por exemplo, normalmente essa linha aqui, que é um pouquinho mais clara do que essa outra linha azul do CBCE-D, ela está bem juntinha aqui da linha da abordagem proposta com o método de detecção, certo? Está quase sempre junto. Mas algumas vezes, por exemplo, aqui a gente pode ver que o uso daquele método de detecção ajudou um pouquinho, certo? Mas a gente também observa aqui, no exemplo desse fluxo de dados aqui, para a classe 4, que esse método proposto tem algumas dificuldades aí em reconhecer exemplos dessa classe 4. Por exemplo, a gente pode ver aqui que nesse período de tempo aqui, a abordagem proposta que está em azul escuro não foi tão boa quanto essa outra abordagem aqui que está em azul claro, certo? O que aconteceu aqui? Bom, se a gente olhar essas probabilidades a priori das classes distintas, a gente pode ver que a classe 4, na verdade, tem uma mudança bem abrupta aqui, certo? Isso até é interessante. Vocês, é estranho ter uma palestra online. Se eu tivesse aí, eu ia perguntar para vocês qual classe que vocês acham que é a classe que corresponde a essa mudança abrupta. E é interessante, porque tiveram duas classes ali que evoluíram, certo? Que eu mostrei para vocês. Uma delas era o casamento do William e da Kate, e a outra era o Bin Laden, certo? Qual será que foi a classe? Foi, na verdade, a classe do Bin Laden. E isso realmente corresponde ao que a gente observou naquela época em que esses tweets foram criados. Porque o que aconteceu? Lembram que quando o Bin Laden foi morto, né, foi uma notícia que veio da noite para o dia, a gente escutou aquela notícia, de repente estava todo mundo falando, né, disso no Twitter, e logo depois todo mundo parou de falar, certo? Foi um assunto que veio bem rápido e desapareceu. Enquanto que o casamento do William e da Kate foi um assunto que o pessoal ficou falando por um tempo mais prolongado, né? Então, essa mudança abrupta aqui, quando essa classe apareceu repentinamente, ela corresponde exatamente a esse período de tempo aqui, em que a abordagem proposta não foi tão boa. Então, um possível motivo aqui para isso ter acontecido é que esse aumento abrupto da probabilidade de se observar essa classe 4 causou atrasos no tratamento dessa classe como sendo minoritária pelo CBCE, certo? Porque ele, na verdade, está usando aquela função de suavização para se atualizar, né, sobre a proporção dos exemplos das classes. Então, essa função aí não funcionou muito bem aqui quando essa mudança foi abrupta. Eu mostro aqui também alguns resultados dos experimentos em termos da média geométrica,
certo? A média geométrica aqui é a média geométrica dos recalls em cada uma das classes. Essa tabela aqui mostra o ranking, que foi calculado baseando-se no teste de Friedman, certo? No post-hoc teste NMEI, para cada um dos algoritmos diferentes que a gente comparou aqui. O que a gente pode observar? A gente observa que o CBCE foi, em geral, melhor do que as outras abordagens em termos dessa média geométrica. O ranking aqui foi menor. Se o ranking é menor, o ranking é melhor, nesse caso aqui, certo? E também a gente observa que aquele método de detecção de mudança de conceito ajudou em alguns fluxos de dados do Twitter, e em outros não ajudou. Por quê? Porque o ranking dessas duas abordagens foi o mesmo. Isso significa que parte do tempo ele ajudou e parte do tempo ele não ajudou. Então, no geral, esses dois métodos aqui, né, com e sem aquele método de mudança de conceito, de detecção de mudança de conceito, eles no geral, se comportaram, tiveram um desempenho similar, né? Conclusões e trabalhos futuros. Então, conclusões. Os trabalhos anteriores a esse trabalho assumiam que a evolução de classe era uma mudança abrupta, mas o CBCE consegue lidar com a evolução gradual de classes, que é um tipo de evolução que acontece frequentemente em problemas reais. Como que ele consegue lidar com essas mudanças? Bom, primeiro, ele cria um modelo por classe, certo? E segundo, ele usa aquela subamostragem dinâmica, certo? Que permite a gente lidar com aquele desbalanceamento dinâmico das classes que acontece quando a gente tem essa evolução gradual de classes. O CBCE conseguiu se adaptar bem a cenários de evolução distintos. Como trabalhos futuros, seria interessante melhorar aí o comportamento do CBCE um pouquinho mais quando as mudanças são abruptas. Também seria interessante investigar outros modelos base, certo? E outros métodos de detecção de mudança também podem ser investigados nos experimentos. Tem também vários trabalhos que estão em andamento, já tiveram alguns papers publicados com relação a esses trabalhos e tem outros papers que estão por vir. Alguns dos trabalhos que já foram publicados, eles estão sendo estendidos, eles têm aqui uma proposta de métodos de detecção de mudança de conceito em fluxos de dados desbalanceados. Por quê? Aquele método de detecção de mudança de conceito que eu mostrei para vocês é baseado no erro, e o erro não é uma medida de desempenho preditivo boa quando se tem classes desbalanceadas. Então, a gente propôs um outro método aqui, que ao invés de monitorar o erro, ele monitora a área under the curve. Outra coisa interessante é que algumas vezes pode ser que a gente tem vários fluxos de dados distintos, e eles podem estar vindo aqui de organizações distintas ou de empresas distintas e tal. E o que acontece nesses casos é que pode ser que para um desses domínios a gente tem poucos dados de treinamento. Mas se a gente juntar os dados que vêm de outros domínios, aí a gente vai ter bem mais dados de treinamento. Então, a tarefa aqui é transferir a aprendizagem de alguns domínios para um outro domínio de interesse, certo? Então, a gente fez alguns trabalhos nesse sentido aqui. Também, uma outra coisa que acontece bastante quando a gente está trabalhando em fluxo de dados em aplicações reais, é que, na verdade, os rótulos daqueles exemplos de treinamento, ou seja, o valor ali da variável de saída daqueles exemplos de treinamento, eles vêm com um certo atraso, certo? E vários trabalhos existentes não consideram esse atraso. Então, a gente fez alguns trabalhos que consideram esse atraso, e atualmente a gente está estendendo esses trabalhos para lidar melhor com esse atraso. Também temos alguns trabalhos relativos a lidar com mudanças diferentes, por exemplo, mudanças que afetam a Unconditional Probability Distribution Function, essa probabilidade aqui de se observar valores distintos para as variáveis de entrada, certo?
E tem alguns outros trabalhos também, mas esses são alguns trabalhos que eu gostaria de mencionar aqui, porque eles alertam as pessoas de outros desafios que são postos aí por fluxos de dados. E, então, é isso. Muito obrigado. A gente é que agradece, né? Sua palestra foi muito esclarecedora num assunto bastante importante e atual, né? Aí, assim, antes de passar para as perguntas, eu vou só fazer uma pequena observação, né? Que nesse último slide, onde você coloca os trabalhos que estão em andamento agora, a gente percebe que tem a sua parceria, né? Com pessoas que estão aqui em Recife, né, com o George lá da Rural e com o Adriano, que é nosso professor aqui no SIM, que foi uma coisa que eu não mencionei no começo, né, e que acho que vale a pena ressaltar, que você continua mantendo uma parceria grande com as pessoas daqui, né, então, sistematicamente você coorienta alunos brasileiros, alguns vão passar, inclusive, um tempo aí com você fazendo sanduíche, né? Então, né, como essa é a primeira vez que a gente está fazendo essa palestra virtual, e a primeira vez que eu estou sendo realmente de uma palestra virtual, eu não sei exatamente como é que a gente vai gerenciar as perguntas. Eu já vi que George Darmington, que é nosso professor, colocou aqui que ele quer fazer uma pergunta. Eu não sei se ele vai fazer por escrito ou se vai fazer, se abre o microfone e faz. Vou passar para a Denilton cuidar dessa parte. Tá ok, Tereza, muito obrigado. E eu vou pedir o seguinte, que todos que querem fazer uma pergunta, façam uma pergunta por escrito, mas enquanto isso, o George pode fazer a pergunta dele, já pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, George. E os demais que querem fazer uma pergunta, por favor, já podem mandar a pergunta no chat. Obrigado, Adenildo. Obrigado, Leandro, pela apresentação, ótima apresentação. Você foi muito didático, muitas das perguntas que eu ia fazer, você respondia no slide seguinte, então, obrigado. Legal. Mas, assim, quando você estava falando, né, das questões relacionadas ao desbalanceamento, ao aparecimento e desaparecimento de classes, reamostragem de classe negativa, e sabendo também que você está com uma parceria com o George, lá da Rural, e com o Adriano, que trabalharam com o One Class Classification, eu fiquei pensando sobre algumas vantagens ao usar o One Class Classification nesse cenário, ao invés de utilizar o One versus All, né? Porque aí eu não precisaria, talvez, de fazer essa reamostragem. Aí eu queria que você comentasse, assim, se você pode comentar algumas vantagens, desvantagens, não se usa, seria interessante, nesse sentido. Eu acredito que One Class Classification é um tipo de abordagem que pode ser bastante interessante quando a gente tem desbalanceamento de classes mais severo. Se a gente tiver muitos poucos exemplos de uma certa classe e muito mais exemplos de uma outra classe, aí talvez o One Class Classification seja melhor do que tentar criar esses modelos que estão tentando aprender as duas classes, certo? Caso esse desbalanceamento não seja tão alto, vale a pena a gente usar o máximo possível os exemplos da classe minoritária que a gente pode utilizar. Eles podem ajudar um pouquinho com o treinamento, certo? Então, se o desbalanceamento não for muito grande, vale a pena utilizar esse One versus All, por exemplo, mas se o desbalanceamento for muito grande, provavelmente é bem interessante investigar o One Class Classification. Ou talvez um híbrido, né? Sim, isso na verdade é uma coisa que dá um trabalho futuro interessante, que é como na verdade utilizar o One Class Classification, mas mudar ele um pouco para que a gente ainda considere esses pouquíssimos exemplos da classe minoritária que a gente está recebendo, certo? Eu acho que isso daria uma abordagem interessante para se lidar com dados que são severamente desbalanceados. Obrigado. Se a Denilton permitiu, eu faço mais uma ou aproveitar aqui que eu estou falando? Pode perguntar. É a última, tá certo? Não vou interromper mais. Leandro, uma outra questão que eu fiquei, ao combinar e selecionar respostas, né, as probabilidades de classificadores, acho que é uma preocupação que a gente tem em relação à calibração dos modelos, para que eles respondam realmente com a probabilidade, que você precisa selecionar lá no final. Aí existe bastante crítica em relação, por exemplo, não é o modelo que está usando, mas é o naive Bayes, porque eu não posso acreditar muito
na probabilidade que ele está dando como saída para depois fazer uma combinação ou algo desse tipo. Como é que você lidou com essa questão de calibração? Ou isso não é uma questão que te preocupa porque você está usando aquela máquina lá que foi muito rápido, eu não lembro exatamente qual foi, online, logística, alguma coisa. Deixa eu fazer 2 comentários distintos aqui. Um deles é que o mais importante nesse caso aqui não é ter o valor exato da probabilidade, mas que os valores relativos estejam certos. Então, talvez o valor exato não seja tão bom assim, mas desde que os valores relativos estejam ok, a gente pode usar essas abordagens, né? Quanto à calibração, da mesma forma que vários outros métodos de aprendizado, né? Esses métodos, eles vão ser afetados pela escolha de parâmetros. E isso, na verdade, é outro problema bastante difícil de se lidar quando a gente está trabalhando com fluxo de dados, porque a gente não sabe de antemão quais são os parâmetros que vão levar ao melhor desempenho. Os melhores parâmetros, eles podem mudar com o tempo, certo? No caso desse trabalho aqui, o que a gente fez foi pegar uma porção inicial do fluxo de dados e rodar uma grid search nessa porção inicial, e aí utilizar esses parâmetros para o resto do fluxo de dados. Mas essa é uma área, na verdade, que ainda está em aberto, de como que é melhor fazer a escolha de parâmetros aí para os trabalhos que lidam com fluxo de dados. Tá ótimo. Obrigado, Leandro. De nada. Temos mais uma pergunta do professor Francisco. Francisco, eu vou pedir para você abrir o microfone e fazer a pergunta. E os demais que tiverem interesse em fazer pergunta, por favor, enviem a pergunta pelo chat. Obrigado, Leandro, pela apresentação. Então, uma pergunta ingênua. Existem outras abordagens que não sejam baseadas em probabilidade para explorar o fluxo de dados? Ou a maioria das abordagens, ou as abordagens que você conhece, são sempre baseadas em probabilidade a priori, em probabilidade a posteriori, etc. Tem abordagens que não são baseadas em probabilidade. Por exemplo, uma das abordagens bem populares é a Hoffman Tree, que é uma árvore de decisão, né? E essa árvore de decisão, ela consegue aprender de maneira incremental. Cada vez que você recebe um exemplo novo, você atualiza essa árvore e aí joga esse exemplo fora. Tá. Ok, enquanto não aparecem mais perguntas, eu tenho uma pergunta para o Leandro. A área de aprendizagem de máquina, o desenvolvimento da área dependeu do surgimento de bases de dados. E a minha pergunta é, qual a disponibilidade de bases de dados para problemas não estacionários no momento? Nós temos uma diversidade de bases ou esse ainda é um problema na área? Tem bem menos bases de fluxo de dados não estacionários do que bases para aprendizado offline atualmente. Então, mas já tem, a gente encontra essas bases. Por exemplo, no Kaggle tem algumas bases, e tem algumas bases que estão armazenadas em lugares separados. Então, não tem um repositório central com todas essas bases. Isso até seria interessante, né? Se alguém organizasse um repositório central que tivesse todas essas bases de fluxo de dados, né? Mas tem vários trabalhos que usam umas 4, 5 bases distintas de dados. E acho que tem umas outras também. Eu vi mais recentemente um trabalho que está usando umas 10 bases no trabalho. Tá, ok. O professor Tsang pediu por um comentário em relação ao custo computacional dos modelos. Uhum. Beleza. O custo computacional, deixa eu até abrir aqui o slide. A gente, na verdade, incluiu isso nos experimentos. Vocês conseguem ver ainda? Conseguem ver esse slide? Conseguimos, sim. Uhum. A gente comparou o custo computacional dessas abordagens distintas. E esse aqui é o runtime in seconds, o tempo computacional em segundos, né? E a gente pode ver aqui que a abordagem proposta, ela não é aqui nas bases sintéticas e aqui nas bases reais, né? A gente pode ver que não é o pior, mas também não é o melhor, certo? Então, por exemplo, para aprender o data stream inteiro, esse stream A, certo? Levou 10 ao power of 3, estou esquecendo o português aqui, 1000 segundos, certo? 10 to the power of 3.
10 elevado a 3. Agora eu estou lembrando. Então, é basicamente isso, certo? Não foi a melhor abordagem em termos do custo computacional, mas não foi o pior também. Ok, nós temos uma pergunta do professor Hans. Eu vou pedir para você fazer sua pergunta, Hans. Oi, Leandro, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, bom, vocês estão trabalhando com fluxos de dados contínuos e nesse tipo de cenário é difícil de garantir que os dados sejam fornecidos por classificador de forma aí né, descorrelacionados temporalmente. E aí vários classificadores, vários modelos como, por exemplo, gradiente descendente, têm problema quando os dados não são dessa forma. Isso chega a ser um problema ou aquele reset que vocês fazem nos classificadores resolvem isso? Ou você simplesmente não observou esse tipo de problema nas bases de dados que vocês avaliaram? Pode acontecer, sim, dos dados não estarem chegando em ID. E pode acontecer, por exemplo, de você começar a receber vários dados que estão numa porção só do espaço, e aí depois você começa a receber dados de outra porção do espaço. Então, todos esses tipos de mudanças ou relações entre os exemplos que você está recebendo podem acontecer e eles realmente podem afetar o desempenho dos modelos, né? Então, os desafios relacionados ao aprendizado de fluxo de dados, normalmente eles estão relacionados a essas coisas, né? A probabilidade que muda com o tempo, o fato dos exemplos, às vezes, exemplos parecidos chegarem em blocos, certo? Porque eles são relacionados uns com os outros, e daí depois vem outro tipo de exemplo, e etc. Você mencionou, Leandro, que existem poucas bases que seria interessante ter esse repositório. Agora, essas bases, elas são grandes, em outras palavras, vocês testaram se o sistema é robusto para bases muito grandes, onde o fluxo de informações de algumas classes seria pequeno no contexto dessas bases muito grandes? Tem algumas bases que não são tão grandes e algumas bases que são maiores. No caso do nosso trabalho, deixa eu ver se eu coloquei aqui o tamanho. Eu acho que eu coloquei o tamanho aqui. A maior base que a gente utilizou foi essa aqui, que foi 1,5 milhão de tweets, né? E aí, demora mais tempo, né? Para essa base aqui de 1,5 milhão de tweets, demorou 10 mil segundos para rodar, mais ou menos isso. Então, mas o tempo computacional realmente é uma das coisas bastante importantes quando a gente está trabalhando com fluxo de dados. E uma das coisas que a gente observou é que, na verdade, tem alguns modelos de aprendizado online que eles podem começar a ficar maior, podem crescer. Por exemplo, eu mencionei aquelas Hofstadter trees, certo? Em alguns problemas, essas Hofstadter trees, elas podem ficar muito, muito grandes. Quanto maior fica a árvore, mais devagar vai ficar o treinamento, né? Mas, mesmo assim, normalmente se espera que esses modelos de aprendizado online, eles sejam mais rápidos que o offline, porque a gente pode simplesmente pegar um exemplo novo, atualizar um modelo com esse exemplo novo, e aí jogar ele fora, ao invés de ter que retreinar com todos os exemplos anteriores, né? Ok. Leandro, a gente vai agradecer a você mais uma vez, né, pela inauguração dos nossos seminários online, e eu vou passar a palavra para Adenilton, já que é ele que organiza os nossos seminários. Leandro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sua palestra foi excelente, um tema de muita novidade, e eu só gostaria de repetir um novo agradecimento para você. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço a Leandro e a Adenilton pela organização. Obrigado novamente pelo convite, foi um prazer conversar com vocês.